Doretta e Guido, as feras de Vercelli. Doretta Graneres e Guido Badini, nomes que hoje dizem pouco ou nada, personagens perdidos no infame esquecimento público que passaram para o segundo plano da história e foram engolidos pela irreparável passagem do tempo e das notícias. No entanto, estamos falando de um dos casais assassinos mais implacáveis da história italiana. Doretta Graneres e Guido Badini entraram para a história e ficaram conhecidos como as feras de Vercelli há 43 anos atrás. Doretta Graneres era uma jovem garota de 18 anos de idade que morava em Vercelli, uma pequena cidade italiana. Sua família, burguesa e bem vista pela comunidade local, era composta pelo seu pai, Sergio Graneres, sua mãe, Itala Zambon, seu irmão mais novo, Paolo Graneres, e seus avós maternos, Rômulo Zambon e Margherita Balchero. Doretta havia se formado na escola de artes e ofícios e ocasionalmente ajudava o seu pai na loja de pneus da família. Os Graneres eram uma família, portanto, normal, comum, como tantas outras, com escola, trabalho, problemas, enfim, toda a monotonia de uma típica vida provinciana. Tudo parecia ser tremendamente comum e costumeiro, mas, na realidade, não era bem assim. Doretta, de fato, vivia de maneira pessoal a sua inquietação familiar, social e existencial. Ela sentia pela sua família um desconforto, algo que foi silenciosamente internalizado e meditado, mas pronto para explodir e se manifestar de uma maneira violenta e vingativa. Doretta era descrita como uma garota solitária, complexada, e era obsessivamente atraída pelo sexo, mas para a época era considerada feia e gorda. Ela se sentia inferior a tudo e diferente de todos na cidade de Vercelli. Ela considerava os seus pais muito severos, autoritários, retrógrados, rígidos, tradicionalistas. Eles jamais a permitiram sair à noite, por exemplo. A impaciência de Doretta com seus pais foi se transformando em um desdém visceral. Ela, muitas vezes, discutia feio com seus pais. Os confrontos pareciam ser típicos de uma rebeldia juvenil, e a sua família, ao contrário do que Doretta esbravejava, nunca deixou faltar nada para os seus filhos. Seus pais podiam ser rígidos, mas ao mesmo tempo eram generosos. A família era de origem humilde, mas alcançou fortuna quando Sérgio resolveu abrir uma loja de pneus em sociedade com seu sogro Rômulo. O negócio foi bem sucedido e logo os Graneres se tornaram ricos e influentes. Mesmo assim, todos os membros da família tinham que trabalhar duro para ganhar o seu próprio dinheiro, algo que Doretta não gostava. Em 1975, a moça começou um relacionamento. O rapaz era Guido Badini, de 23 anos, um contador desempregado que ficou órfão prematuramente. O seu pai morreu em um hospital psiquiátrico quando ele tinha 14 anos, e a sua mãe era uma costureira que sofria de câncer. Na verdade, eles se conheceram no final de 1972, na casa de Doretta, em uma festa de Ano Novo realizada pelos Graneres. Guido Badini era um jovem sem ponto de referência, porque foi criado praticamente sozinho. Era meio desajustado e estava desempregado há alguns anos. Com o passar do tempo, a amizade se tornou em atração e eles começaram a namorar. Logo, os dois entraram em um relacionamento marcado pela cumplicidade absoluta, dentro do qual Doretta quem dava as ordens. Ela era a figura dominante e catalisadora, e Guido desempenhava apenas o papel de ombro amigo. Os dois, ligados pela mesma visão da vida rebelde, decidiram morar juntos em um apartamento, mas não conseguiram trabalho e Doretta não suportava a loja de pneus dos seus pais e queria viver longe deles. Mas sem emprego, o casal pediu ajuda e passou a viver graças ao dinheiro dos pais de Doretta. Apesar de aceitar o dinheiro dos pais, não era o suficiente para ela. Doretta não suportava imaginar passar uma vida cheia de privações e dificuldades. Pelo contrário, ansiava por mais dinheiro e por um padrão de vida confortável. Ela queria, na verdade, dinheiro fácil e sem trabalho. Mas a relação entre os dois jovens era mal vista pela família. Brigas e repetidas discussões eram diárias.
O casal então resolveu se mudar para mais longe, em Novara, mas somente a generosidade e o cuidado dos pais da moça, apesar do atrito com a filha e da desconfiança interminável de seu parceiro, permitiu que o jovem casal, sem renda financeira independente, vivesse com dignidade suficiente. Com o passar do tempo e à luz de uma tímida reaproximação, Doretta não suportava o fato de mendigar dinheiro aos seus pais, e sua relação com eles se tornou cada vez mais um fardo para ela, um fardo pesado, um obstáculo para o estilo de vida que o casal queria. Doretta e Guido decidem se casar, e a moça começa a traçar um plano. Ela se sentia esmagada por sua realidade paralela. Ela tinha todo o dinheiro que pedia, mas queria cada vez mais. O plano era matar a sua própria família, para assim receber a tão sonhada herança. Estimou-se, na época, que o patrimônio da família Graneres seria uma quantia em torno de 100 milhões em dinheiro no banco, além das propriedades e todas as lojas e fábricas de pneus abertas durante décadas de trabalho árduo dos seus pais. O casal queria vender tudo, para passar o resto da vida no luxo e sem trabalhar. Na noite do dia 13 de novembro de 1975, Doretta e Guido decidem pôr o plano em ação e planejam ir à casa dos pais da moça, localizada na periferia sudoeste de Vercelli. A família está reunida em frente à TV, sem saber do destino terrível que os espera. Juntamente com o casal, há uma terceira pessoa. Seu nome, Antônio Delia, de 19 anos. Outro vagabundo e com antecedentes criminais. Algumas fontes afirmam que ele era o amante de Doretta e amigo de Guido. Depois de deixar o apartamento, Doretta e Antônio roubam o carro, que seria queimado após o assassinato. Enquanto isso, Guido aluga um outro carro e se junta aos dois cúmplices em Vercelli. Apenas Doretta e Guido entram na casa. Antônio espera do lado de fora, na rua. O casal usa o pretexto do casamento deles para a visita inesperada. Eles discutem feio e, de repente, a matança começa. O relatório policial mostra que Doretta e Guido começaram a atirar simultaneamente com diferentes armas, uma bereta e uma Browning. A correria, os tiros e os gritos são relativamente suprimidos pelo som alto da televisão. Alguns segundos depois, tudo está em silêncio. E a família Graneres foi dizimada pela loucura lúcida de Doretta e Guido. Primeiro, o seu pai Sérgio. Depois, a sua mãe Ítala. Seus avós Rômulo e Margherita caem em sequência. E finalmente, Paulo, o irmão de 13 anos de idade de Doretta. A princípio, ele teria sido apenas ferido e corre para se esconder, mas é achado e morto com tiros a queima-roupa. O seu corpo foi encontrado perto da janela, como se estivesse fugindo. Ao todo, as pistolas de Guido e Doretta despejaram 19 tiros. O massacre foi consumado, rápido e feroz, e a família Graneres estava finalmente aniquilada. O casal vai embora e vão para a casa de outro amigo, onde ficam por cerca de 2 horas. A carnificina só foi descoberta na manhã seguinte ao massacre por Maria Augliano, de 67 anos, mãe de Sérgio Graneres e avó de Doretta, que desconfiou da ausência do seu filho no trabalho. Ao chegar na casa, ela vê que o lustre e a TV ainda estão ligados. O portão está aberto. A cena que vê é aterradora. Haviam cápsulas e sangue por toda parte. As investigações não demoram a começar. Os investigadores rastreiam Doretta, naquele momento na companhia de Guido, em Novara. Ao serem informados sobre a morte da família, Doretta mostra uma insensibilidade fora do comum. No carro de Guido, os policiais encontram uma cápsula de 7mm, igual à da bereta encontrada na cena do crime. Guido diz que ela deve ter caído depois de uma sessão no campo de tiros no dia anterior. E de fato, ele frequentava o campo de tiros da cidade e tinha o porte de algumas armas. Devido ao jeito dissimulado do casal, a polícia não acreditou em uma só palavra, e eles foram levados sob custódia imediatamente. O interrogatório foi longo e persuasivo, e após quase 3 horas, os 2 assassinos se rendem e confessam.
O primeiro a se render é Guido, depois Doretta. Ela, a princípio, nega seu envolvimento, mas acaba confessando mais tarde. Depois de alguns dias, Doretta assume toda a responsabilidade pelos assassinatos, mas os investigadores não acreditam que ela seria capaz de fazer isso sozinha. Guido confessa sua participação novamente, mas despeja toda a culpa em Doretta, a verdadeira mentora do crime. Doretta então acusa Guido. Guido acusa Doretta. O amor entre os dois, ainda vivo nos estágios iniciais da investigação, desaparece quando ambos estão procurando uma maneira de culpar o outro. E isso não é tudo. Os dois, especialmente Guido, mudou de depoimento várias vezes, até que de repente assume toda a responsabilidade. Antônio Délia é citado como cúmplice devido ao apoio logístico que deu ao casal. O julgamento finalmente começa alguns meses depois. Os dois assassinos tentam justificar os seus atos por uma doença mental, mas a alegação não é aceita pelo tribunal. Doretta e Guido são mentirosos, assassinos espertos e ferozes, mas totalmente capazes de compreensão dos seus atos. Durante o processo, uma reviravolta. Foi descoberto que Guido Badini havia assassinado uma moça meses antes. A vítima, Anna De Giorgio, uma prostituta. Um crime aparentemente desprovido de motivação. Guido Badini, de fato, matou a mulher apenas por matar. Finalmente, Doretta Graneres e Guido Badini são condenados à prisão perpétua em abril de 1978. Com o passar dos anos, houveram 2 recursos a fim de diminuir a pena. Um em 1980 e outro em 1983, mas a sentença permaneceu a mesma. Em janeiro de 1987, Doretta ganha 15 dias de liberdade por bom comportamento. Em 1991, ela começa a trabalhar na prisão. 18 anos após os assassinatos, Doretta Graneres conseguiu um regime semiaberto. Anos depois, a sua pena foi revertida para a liberdade condicional, no início dos anos 2000, e ela se formou em arquitetura. Atualmente, aos 61 anos de idade, ela trabalha em Turim, na Itália, para uma empresa que lida com ex-prisioneiros e viciados em drogas. Guido Badini se tornou um prisioneiro modelo, mas em 1987 ele tentou fugir da prisão com a ajuda de cúmplices de fora da cadeia. Em 1993, ele ganhou o direito de cumprir a sua pena em regime semiaberto e supostamente trabalhava como jardineiro. Mas em 1997, ele voltou à prisão, acusado por tráfico internacional de drogas. O caso Graneres é, em última análise, uma história obscura, um conto sombrio, mas nem tudo foi escrito e nem tudo foi dito. Doretta, na verdade, confessou os assassinatos, mas a dinâmica dos eventos ainda tem pontas soltas. Durante o julgamento, Doretta insistia que o assassinato dos seus pais não era devido à sua herança, mas sim devido a anos de maus tratos. Em depoimento, ela chamava os membros de sua família de ele e ela, ao invés de pai e mãe. Desapego, despersonalização e, lógico, uma barreira psicológica a eventos altamente traumáticos, embora desencadeada pela própria protagonista, Doretta. Aspectos perturbadores de uma história que ainda é terrivelmente atual.